Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje é o Break News. Hoje nós iremos ler duas matérias, tá? E como você viu aí no vídeo, o Peter, né, do canal iNerd, né? E por que nós colocamos o Peter do canal iNerd na thumbnail do nosso vídeo? Porque o Peter Jordan, né? Ele fez um vídeo esses dias sobre a Era Glacial. E nesse vídeo, vou até colocar ele aqui, ó. E nesse vídeo ele fala que cientistas estão falando que o mundo irá congelar e não ficar mais quente, ficar quente, como já é falado para nós já há mais de 15 anos, que o mundo está aquecendo e vai ficar a cada dia que passa mais quente, e essa quentura vai afetar todos os seres humanos e os animais e o clima, tá? O que eu quero falar a vocês, que no vídeo, que é um excelente vídeo, tá? Muito bem pesquisado do iNerd, tá? O Peter, ele dá dados, tá? Ele dá dados sobre essa era glacial, por que vai acontecer a era glacial. Bom, eu fico alegre quando eu vejo um canal grande como o canal do Peter falando sobre a era glacial, porque ele tá fazendo um canal, tem mais de 13 milhões de seguidores, né, de inscritos, tá? Cada vídeo dele bate 100, 200 mil, cada vídeo de visualizações. Eu fico alegre porque é uma coisa que a gente já fala isso há muito tempo, sobre a questão da era glacial, sobre o mundo ficando, precisamente a Europa, com o Oriente Médio, a Europa, o Oriente Médio e a América do Norte, né, ali, todinha ali, ficando totalmente gelada. Isso é uma coisa que quando começou a se falar isso, eu me lembro que foi em 2012, 13, 14, eu me lembro que quem falava isso era taxado como teorista da conspiração, né? Porque sempre é assim, quando a gente fala de uma coisa que vai acontecer, que os senhores do mundo, vamos dizer assim, querem que aconteça, e a gente fala primeiro, eles logo colocam o rótulo, isso é conspiração. Isso é coisa da cabeça desse cara aí, é uma teoria da conspiração. E a conspiração, isso não tem nada a ver. Só que eu falei isso a primeira vez em 2015, tá? Para alguns amigos. Estudando sobre isso, para alguns amigos eu comecei a falar isso em 2015. Só que essa ideia ficou muito mais forte em 2020, quando o então presidente, antes de sair da presidência, o Donald Trump, ele fala que o mundo não iria aquecer, ficar quente, ficar mais quente, e que o aquecimento global era uma farsa, e que o mundo realmente iria congelar. E o repórter pergunta para o Trump, mas os cientistas do mundo inteiro falam diferente de você. Aí os cientistas não sabem de nada, e eu estou dizendo, vai congelar. Elon Musk já teve várias e várias entrevistas falando a mesma coisa, que o mundo vai congelar. Não é que vai ficar quente, mas vai ter uma era glacial, vai voltar a era glacial. O Vivek, que era que até concorreu para presidente junto com o Donald Trump nas corridas de partido dele, e é um possível candidato a presidente, tá? Em 2024, 2028, eles vão colocar o JD Vance. Aí JD Vance pode ficar 8 anos ou 4 anos para 2030, tá? 2032, tá? 2032. Então, o que eu digo a você é que
precisamente o que eu digo a você é que o Vivek falou também que o mundo ficaria em gelo. Então são várias personalidades falando isso, que o mundo ficaria em gelo. O mundo vai ficar em gelo, vai, precisamente Europa, Estados Unidos, América do Norte, vai ficar em gelo, né? Vai ter uma grande mudança e que os países frios vão ficar mais frios e mais frios até entrar numa era glacial e os países quentes mais quente, como o Brasil. E eu quero ler essa matéria, tá? Vou colocar meu óculos. E é muito bom ver o Ei Nerd falando sobre isso, porque muitas pessoas vão ver mais sobre essa notícia, tá? Mais sobre essa notícia. Diário do Litoral Diário, tá? Essa notícia aqui é do Litoral Diário, que diz assim: falha na corrente oceânica do Atlântico pode mergulhar o planeta em era de frio extremo. Olha só, olha de novo. Falha na corrente oceânica do Atlântico pode mergulhar o planeta em era de frio extremo. Aí diz aqui, vamos lá. Uma das maiores engrenagens do clima da Terra pode estar prestes a falhar. Cientistas alertam que a corrente oceânica do Atlântico Norte, responsável por levar calor do Equador até as regiões frias da Europa e América do Norte, dá sinais de colapso. O estudo publicado na revista Science e liderado pela pesquisadora Beatriz Arellano Nava mostra que essa circulação parte do sistema conhecido como AMOC. O que é AMOC? É a circulação meridional de retorno do Atlântico, vem se enfraquecendo desde a década de 1950. Segundo a reportagem da Life Science, os pesquisadores analisaram registros químicos preservados em conchas marinhas e identificaram mudanças significativas na estabilidade do giro subpolar do Atlântico Norte, uma peça-chave dessa imensa corrente que atua como um motor térmico do planeta. A pesquisa indica que o aquecimento global e o derretimento das calotas polares estão interferindo diretamente na densidade das águas frias e salgadas que mantêm o sistema funcionando. O colapso dessa corrente seria devastador, conforme explicou a revista Science. Veja a interrupção ou enfraquecimento do sistema AMOC. Poderia provocar resfriamento extenso em países da Europa, alterações dos regimes de chuva e seca e impactos severos sobre ecossistemas e agricultura. Mesmo o Brasil, olha só, mesmo o Brasil poderia sentir reflexos indiretos com a mudança no regime de ventos e nas temperaturas do Atlântico que influenciaria. Tá, e aqui vai falar, tá? Embora pesquisadores não apontem uma data exata para um eventual colapso, o risco é considerado crescente. Um outro trabalho citado pelo portal, no portal aqui esquisito, alerta que essa virada pode ocorrer ainda neste século sobre cenários moderados de aquecimento global. Tá? Aí vem falando aqui que isso pode acontecer daqui a sei quantos anos e tal. Bom, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que o sistema está dizendo é que quando eu li primeiramente essa matéria específica não, mas quando eu li sobre isso, foi na revista Nature, tá? De 2020, tá? E a Nature, para quem não sabe, fala muito sobre ecossistema, sobre planeta, tá? E a revista Nature, ela sobre ciência, né? E ela falou sobre isso
E ela disse que o começo poderia ser em 2025. E é um artigo da revista Nature, é muito grande o artigo. Muito grande mesmo. Muito grande mesmo. E aí, no finalzinho lá, diz que pode ocorrer, vai começar em 2025. Isso. A 2025 a 2025 e até 2050 e tal. Bom, o que eu quero dizer o que eu quero dizer é o quê? Que o sistema já está colocando aos poucos isso, vai dizer que o mundo para ter duas alternativas, que você tem que cuidar do planeta, porque ou ele vai ficar muito quente, que é a narrativa que todo mundo já conhece, e essa nova narrativa que é o mundo entrar numa era glacial. Porque o que é a MOC? Como diz a matéria, a MOC, vou explicar para vocês por que o mundo pode entrar numa era glacial. Porque a MOC é a circulação marítima, vamos dizer assim, né? É que a circulação do Atlântico, né, da linha do Equador, que vai até a Antártida, e as águas quentes do Equador, que vai até a Antártida, e o derretimento do gelo, o derretimento de grandes gelos, né? E esses gelos são o que? Água doce. Elas derretem e são frias, água doces e frias, e vai e volta para o Atlântico, para a linha do Equador, só que ela volta não como salgada, volta como doce e fria. E como é que ela vai jogar água quente que já está entrando na água fria? Porque ela é fria, mas no decorrer ela vai ficando a temperatura normal. Mas o que está acontecendo é que essa circulação assim, ela não está acontecendo. Bom, isso é o que o sistema, o que a revista Nature fala. Eu acredito que seja mais uma forma que o sistema quer colocar e está começando a colocar na cabeça das pessoas sobre isso. Eu acredito nisso? Não acredito que isso vai acontecer naturalmente. Acredito que é eles que fazem isso e querem colocar isso na culpa da gente. Tá? E querem colocar isso na culpa da gente. Se você não sabe, eles têm os Estados Unidos, a CIA, mas a KGB com a Rússia e também a China, eles têm sistemas eles têm um sistema, os Estados Unidos, o mais famoso é o RAAP, que é o sistema dos Estados Unidos, né? Eles têm um sistema, pessoal, que eles mudam o clima do mundo. Onde está fazendo frio, eles vão lá e colocam calor, e onde está fazendo calor, eles jogam lá uma rede de nuvens e chuvas para ficar fria. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já percebeu o que está acontecendo no Brasil. Alguns anos atrás, não sei que anos foi, ano passado, ano retrasado, que o Rio Grande do Sul ficou imerso, vamos dizer assim. Várias e várias cidades do Rio Grande do Sul ficaram alagadas. Esse ano, furacões, ventos e terremotos. Pequenininhos terremotos aconteceram. Eu moro em Codó, Maranhão, sou de Codó. E numa cidade bem pertinho da minha aqui, que é Caxias, uma cidade pertinho de Caxias, que é São João do Soter, teve um pequeno tremor. E alguns anos atrás, uma cidade bem pertinho da minha cidade, que é Timbiras, teve tremor. E Viana, que não é muito pertinho de Codó, mas é só 3 horas de viagem, teve tremor também. Pinheiros teve tremor, que é uma cidade aqui também, perto da cidade de Codó, onde eu moro. Então, pequenos terremotinhos aqui e acolá, chuva demais, alagando o estado, chuvas que para alagar um estado, ventos, furacões, que aconteceu agora no Paraná. E aí, meu amigo, você vê que o mundo, o clima
não está como antes. Mas isso é o que eles fazem. Eu acredito que é eles que fazem isso, mudando o clima com as suas armas climáticas, para colocar na sua mente que você é o culpado disso. E não é eles, mas sim você. Então você tem que cuidar do planeta e fazendo o quê? Parando de fazer certas coisas, tá? A outra matéria, tá? Para o vídeo não ficar longo demais. A outra matéria que eu quero falar para vocês aqui tá na CNN, tá? Colocar aqui para vocês, que é o número de acidentes aéreos em 2024 foi o maior em 10 anos, tá? Em 2024 teve o maior número de acidentes aéreos da história. Da história não, dos últimos 10 anos. Dados da Força Aérea Brasileira compilados pela CNN mostram que ocorrências, essa matéria é só no Brasil, tá? Ocorrências mataram mais de 153 pessoas. Em 2024, foram registrados 175 acidentes aéreos em todo o Brasil, de acordo com dados do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CIBAER, ligado à Força Aérea Brasileira. Considerado a última década, esse foi o ano com o maior número de acidentes na sequência entre 2015, na sequência de 2015 a 2024, com 172 acidentes. Em 2018, teve 167 acidentes. Aí diz aqui, de 1º de janeiro até dezembro de 2024, os acidentes aéreos mataram mais de 153 pessoas. Aí vem aqui, ó. Em 2022, mataram 138 pessoas em acidentes aéreos. Não, 132 pessoas não, 132 acidentes, pessoal. É que eu tô... É 132 acidentes. Tá? 138 acidentes em 2022. Em 2021, 141 acidentes. Em 2017, 146 acidentes. Em 2020, 150 acidentes. Em 2019, 151 acidentes. Em 2023, 155 acidentes. Em 2016, 164 acidentes. Em 2018, 167 acidentes. Em 2015, 172 acidentes. Tá? Então, e aí a matéria vai tentar aqui explicar, então, da forma técnica, que eu quero falar para você o que está acontecendo para ter tanto acidente assim no Brasil e no mundo. Acidentes aéreos. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu quero chamar vocês à reflexão. Quando você lê uma matéria, quando você ler e ver na TV uma matéria de acidentes aéreos, não sei se você já chegou à conclusão, a um pensamento que sempre a culpa é do piloto. Sempre a culpa é do piloto. Vocês já chegaram a essa conclusão? Que sempre a culpa é do piloto. Por quê? Porque o piloto já está morto. E é melhor botar a culpa no morto porque não tem como se defender. E as grandes empresas que fazem de tudo para economizar dinheiro, para economizar combustível, economizar em segurança e aí assim, né, economizar dinheiro, começa a colocar piores coisas e sempre botam culpa no de plástico. Se você é um acidente aéreo, a culpa nunca é da marca, da Gol, da Varig, dessas marcas aí, né, de aviação. Sempre é do piloto. Mas tem uma coisa que junta com a primeira matéria, que são as anomalias que está acontecendo no mundo. Pessoal,
eu digo a vocês que sobre a questão do gelo, de ficar gelo demais no mundo, eu já falei que eu acredito que isso é uma coisa que é o homem que está fazendo, tá? E que está ficando quente demais, aquecimento global, que é o homem que está fazendo. Isso aí eu já falei para vocês. O que eu quero dizer a você é que uma coisa que o ser humano não está fazendo, e isso é o próprio planeta que está fazendo por ele mesmo, é a inversão dos polos magnéticos, ou do campo magnético. Fala polos quem acredita em terra plana e campos magnéticos na terra redonda. Eu, particularmente, falando sobre terra plana e terra redonda, cara, eu não acredito nem nenhum e nem em outro do que me vendem. Tá? O pessoal da terra plana me vendem uma coisa, da terra redonda me vendem outra. Eu não acredito no sistema da NASA, no sistema que eles falam, e eu acredito em muitas coisas da terra plana, só que o que me diz, o que me pega na terra plana é só dizer que, tipo, como eles sabem que a Terra é assim, né? Assim, né? Como? Vocês estão vendo aí, né? Eu botei aqui. Como é que eles sabem que a Terra é dessa forma? Não sei. Eu já vi muitas coisas, não cheguei à conclusão, mas eu acredito. Agora, eles têm uma coisa, que eles me fizeram reconhecer a verdade, que o mundo não é essa bola, não. Não é o que realmente está contado para nós desde a nossa infância, tá? Mas voltando ao assunto, eu quero dizer a você que está tendo uma inversão dos campos do polo magnético, tanto faz. Está tendo uma inversão magnética no mundo, tá? E essa inversão do campo magnético, para nós, é o nosso apocalipse, é o nosso Armagedon. E por que isso está acontecendo? E eu acredito que isso está acontecendo é porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou lendo os acontecimentos do fim. E eu acredito que Jesus não vai demorar a voltar, que esse mundo não vai demorar mais a existir. E a vinda de Jesus acarreta em muitas coisas que vai acontecer no mundo. Uma dessas coisas é que vai existir um grande terremoto, que é a abertura do sexto selo. O sol escurecer, as luas ficar em cor de sangue, as estrelas caírem, um grande furacão, um grande tsunami, um grande terremoto, como está escrito no sexto selo de Apocalipse. Então isso que está escrito no sexto selo do Apocalipse é a inversão do polo magnético da Terra. Porque quando Jesus vir, a Terra vai gemer. E vai acontecer isso. E que grandes pessoas, entre aspas, aqui na Terra, que se esconderam no montes, que se esconderam em cavernas, que essas cavernas são os bunkers, e que você vê Jeff Bezos, Elon Musk e muitos bilionários hoje fazendo vários bunkers. Hoje está a coisa mais normal do mundo, é bunker de tal gente, bunker de tal gente. Essas pessoas vão tentar se esconder nessas cavernas, nesses bunkers, mas não vai adiantar. Não vai, e eles pensam que vai. Então, eles sabem que está acontecendo alguma coisa no mundo. Eles sabem dessa inversão do polo magnético, do campo magnético, que já estão começando a fazer bunker e a tentar se esconder, porque eles sabem que a volta de Jesus está perto. Eu não sei o dia que Jesus irá voltar, mas eu sei que ele vai voltar. Literalmente, eu não sei quando ele vai voltar,
Agora, moralmente, ele voltou para mim hoje porque eu acordei e eu já disse: Senhor, fique comigo nesse dia, perdoa os meus pecados. Todo dia eu chamo ele para ele estar aqui comigo, para ele voltar aqui comigo quando eu acordo. Tá aí, se eu morrer hoje, ele voltou para mim hoje. Se eu morrer amanhã, ele voltou para mim amanhã. Mas literalmente eu sei que ele vai voltar e eu não sei quando, mas eu sei, e para isso, para ele vir, vai acontecer várias coisas, e uma dessas é a inversão do campo magnético. O vídeo já está muito grande. Então, para o vídeo não ficar mais gigante, essas são as duas matérias. Muito obrigado se você chegou até aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Nerd, você fez um grande vídeo, tá? Gostei do seu vídeo, tá bom? Com certeza não vai chegar a você, mas eu quero deixar registrado aqui que é fazer com que mais pessoas entendam sobre essa inversão do polo, essa possível era glacial, que eu já disse a vocês que isso é feito pelo homem, não é feito, mas tem que ter uma pessoa que vai lá e fala para a mídia, para muitas pessoas verem, para muitas pessoas ficar sabendo, porque esse é um plano, eu fico alegre, porque esse é um plano da nova ordem mundial, plano que a gente já falava em 2015 e agora eles estão começando a botar na cabeça das pessoas, porque isso aí a gente já falava em 2015, eles estão começando a falar para as pessoas sobre isso. Então, quer dizer que 15 anos atrás, né, 2015 é 10 anos atrás, então 10 anos atrás a gente não estava errado, eu não estava errado. E isso aí. E agora, depois do vídeo da Nerd, vários portais fazendo vídeos, fazendo matérias sobre isso. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Quero pedir você a se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal, rumo a 400, já estamos em 380, rumo a 400. Muito obrigado, dê um like se gostou, comentem e escrevam o que vocês querem para o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado e valeu!